Bem-vindos ao Pampa Debates. Substituo Paulo Sérgio Pinto, que amanhã estará de volta à condução do programa. Participam do programa o advogado Braulio Marques, o procurador de justiça Lênio Streck, o deputado federal Vieira da Cunha, integrante da bancada do PDT, Partido Democrático Trabalhista, na Câmara dos Deputados, e o presidente do Sindicato dos Técnicos Tributários do Estado, Carlos De Martini Duarte. Deputado, tudo vermelho? Tudo vermelho. Tivemos uma decisão... Não, estou me referindo ao que vai acontecer na madrugada desta quinta-feira, conforme notícia. Se as condições meteorológicas permitirem, será possível observar no Brasil e em todo o continente norte-americano, América do Sul, América do Norte, um eclipse lunar quando a Lua ficará na sombra da Terra em relação ao Sol e ganhará um tom avermelhado, em razão pelo qual o fenômeno é chamado de lua de sangue vermelho. Sim, nós já tivemos uma prévia disso no domingo, agora em Caxias do Sul. Olha a provocação. Eu não aceito. Vermelhou. Isso aqui é um programa sério, vamos aqui discutir assuntos importantes. Vamos tirar o futebol do lado, que isso aí é uma coisa que... Braulio, em tua homenagem, tu viu a gravatinha que eu coloquei. E outra coisa... Pode me enfardar. Um detalhe, o que o astronauta chegou na estratosfera disso? O que o mundo é azul. A Terra é azul. Olha só, e isso que o Carlos Eduardo está fazendo aí é bullying. Bullying. Mas eu quero... tem bullying em campo, tem bullying aqui no programa. Armando Burdi, eu quero aproveitar o início do programa, aproveitar aqui a nossa audiência, que hoje é um dia muito importante. A minha irmã está de aniversário lá em parabéns. Agudo, lá na minha terra, né? E ela está assistindo o programa, ela e as amigas dela, a Renate, uma série de amigas, são amigas da minha família. Então eu quero aproveitar e mandar um grande beijo para minha irmã, as amigas dela que estão lá, e desejando toda a felicidade do mundo, né? Aproveitando Parabéns. O início do programa para que elas possam continuar lá com o chimarrão e o chá, né? E se quiserem assistir a gente também. Vamos nos permitir conversar uns 3, 4 minutos sobre o jogo de ontem, Braulio? Permite? Eu sou um homem democrata, né? Cada um tem, eu acho que cada um tem o seu quadrado, né? Depois nós vamos discutir sobre esportes mais... Libertadores da América. Mas eu viu como é que é o negócio? Eu me senti muito mal com o jogo de ontem, porque é quase desonroso, assim, né? Perder por um placar desse modo. E acho que cometemos muitos equívocos, o técnico cometeu equívocos, e o grande problema agora é como fazer com que se volte a autoestima. Falando muito sério, sem gozação, o desafio hoje do nosso treinador e da nossa direção, do presidente Fábio Koff, do Nestor, eu tenho conversado com eles, tenho conversado com o Nestor também, e assim, para levantar a autoestima. Porque nessa rivalidade Grêmio e Inter, o Grêmio agora tem uma questão complexa na frente dele, Braulio, querido. Olha só, tem o jogo domingo do Campeonato Brasileiro. Quer dizer, a gente perdeu o Grenal, perdeu o título, estamos focados na Libertadores, um jogo difícil, e no meio do caminho tem algo despiciando, que não deveria acontecer agora. Um jogo do Campeonato Brasileiro. Que não tem tanta importância. Não tem, no início. Mas simbolicamente tem. Mas eu acho que... Se tiver um revés... Tem isto. Duarte, qual é o seu clube? Esse, para mim... Eu sou coloradaço. Tanto que o empate aqui, empate. O sintoma sem querer, 2-2 aqui. É que quando o Internacional fez 1-0, eu fui para uma feira de artesanato, lá na Sojipa, porque eu vi as facilidades que era um jogo. Eu sou colorado fanático. Eu ia... Mas dava para ver, jogos, dava para ver, né? Então eu senti... E eu fui na feira de artesanato, tinha uma amiga que expunha lá, eu fui lá, 2-2, Daí eu cheguei lá, tinha duas meninas que eram gremistas, né? E elas me disseram, está 4-0. Não, e outra, agora, e isso que com 2 volantões ali, né? Com aqueles fortões que o Inter tem, mesmo assim, ele conseguia facilidades. Quando, na verdade, ele fez aquilo, uma barreira para se defender
de um ataque do Os Grêmio. homens de criação do Internacional são muito hábeis. Não, mas o que aconteceu com o Grêmio ontem é só ver o GT que vai ser. Os dois apoiadores, aliás, os dois homens que serviram o Bargos na qualidade de laterais era o Pará. O Pará tem 90% de chance de errar o passe. Ele já sabe antes, né? Não, já sabe muito antes. Ele desarma o cara. Mas tu já tem certeza que ele não vai passar. Pois era o Pará fazendo o lançamento e no outro lado o Wendel. O Wendel. No primeiro palco. Quer dizer, e o meio de campo do Grêmio? Não existiu nunca. O Alan Ruiz. Nunca, eram os dois atirando aquelas bolas e o Wendel com um pouco mais de Para o goleiro do Internacional, da intermediária. de intermediária para o Treinando goleiro, para o Agora, goleiro. 2 metros de altura. Se me permite, o Inter tem um jogador de exceção que é o D'Alessandro. Isso é verdade. O D'Alessandro é um jogador diferenciado. E Porque nós não tínhamos. além de ele ter técnica, E vibra. além de ser muito habilidoso, ele tem garra, Tem. ele tem coração, ele tem liderança dentro do campo. E ele estava inspirado. Sim. E isso desequilibra a partida. E tivemos mais um jogador que muitos diziam que era ex-jogador, que se chama Alex, que fez 2 golaços. Tá? Fez dois, Aquele foram primeiro dois golaços. gol. O último gol foi uma obra-prima, aquilo ali é de guardar. Tem Quem gosta de futebol, mesmo sendo gremista, vai admitir que foi um golaço. D'Alessandro amanhã completa 33 anos. E a minha esperança é de quando chegar ali pelos 39, 40, quase que encerrando a carreira, ele encerre a carreira no Cruzeiro. Posso dizer uma heresia? No Cruzeiro de Porto Alegre. O Braulio vai dizer que é uma heresia, mas eu Cachoeirinha, vou dizê-la aqui porque alguns têm que dizer algumas heresias. Hoje está sendo demitido do Botafogo o Bolívar. Eu quero dizer que eu o contrataria para o lugar do nosso preclaro. Como é o nosso zagueiro? Sim. O entregador de bola, o Werley. Werley, você concorda então? Mas óbvio que sim. Então não é tão heresia. Atenção, a direção do Grêmio. E é bom jogador. Bolívar Vou ligar é um depois falando do Bolívar. Filho do lateral esquerdo. Filho do que por lateral. muitos anos Aliás, foi do por Grêmio. falar em zagueiro, Você não outro acha destaque também, Bord, que teria no espaço? Grenal foi o Paulão, né? Paulão Foi destaque é ontem destaque, no Grenal. Jogou muita bola o Paulão. O grande problema que o nosso time tem, que é o único que joga com garra, com a mesma garra do D'Alessandro, ele de defesa, que é o Edinho. Mas o Edinho é aquilo, desarma. E viste quando ele saiu, levamos 3 gols em 11 minutos. 3 gols em 11 minutos. Saiu o Edinho dali, morre o time. Mas enfim, De uma fogueira, vamos a outra fogueira. Isso. Em seu primeiro evento público desde o início da crise política que envolveu a Petrobras, a presidente da estatal do petróleo, Maria das Graças Foster, ignorou as denúncias contra a empresa e se limitou a exaltar os investimentos milionários feitos pela companhia. No discurso que realizou no complexo portuário de Suape, em Pernambuco, diante da presidente Dilma Rousseff, hoje, a dirigente disse acreditar 1000 vezes na empresa. E os senhores acreditam em quê? No quê? Eu acredito em Papai Noel, acredito em Coelhinho da Duendes. Páscoa, em Coelhinho de Duendes, em fadas, todos os bruxelas acreditam, porque eu vou desconfiar da existência. E outra, apareceu agora um relatório do jurídico da Petrobras, Sim. há 6 meses antes, apresentando para o conselho que diz que não sabia das notícias, dizendo que não se podia fazer não assinar aquele contrato. Eu quero dizer o seguinte, havia na história da humanidade um negócio mal feito, o pior negócio mal feito, que era quando na antiga empresa que existia 3.000 anos atrás, que era a Primitivo Brás, que vendia bisões, né? E o cara trocou um bisão por uma galinha velha. Um bisão, uma galinha velha, dava para comprar 1000 galinhas, mas ele trocou, disse que era um bom negócio, porque tinha uma assessoria que fez um parecer, e 6 meses antes já sabia, essa galinha vai morrer antes do negócio. mas Cara, era a não. galinha dos ovos de ouro. Isso. Aí o que aconteceu? Finalmente, esse pior negócio do mundo foi superado. A Petrobras conseguiu comprar a empresa de Pasadena e portanto, aquele de Primitivo Brás, hoje passou a ser o segundo
pior negócio do Deputado mundo. Vieira da Cunha, a CPI, o coquetel da CPI vai ser um coquetel puro ou misturado? Bom, ainda não se sabe, porque inclusive o Supremo Tribunal Federal foi acionado para que a CPI exclusiva da Petrobras seja instalada, independentemente das manobras. Não, eu quero que saia a CPI. Se tiver um objeto só da Petrobras ou se tiver mais de um objeto, o interessa é que se investigue. Né? Porque se for mais de um objeto, pode se formar grupos de trabalho, os deputados podem se dividir, alguns investigam a Petrobras, outros investigam esse caso lá de São Paulo, que querem incluir, e outros falam ainda do Porto de Suape, que haveria também denúncias em relação ao Porto de Suape. Então, a tática do PT foi reagir atirando. Ou seja, querem investigar a Petrobras, então vamos investigar também o escândalo do PSDB, o escândalo do PSB. Sabe o que eu acho? Vamos investigar sim, todos. Mas é uma vergonha. Onde há denúncias, se não tivesse, onde há denúncias que tenham alguma fumaça, quer dizer, que não sejam denúncias vazias, tem que investigar sim. Se não tivesse surgido, doa quem doer. Se não tivesse surgido a denúncia contra a Petrobras, o governo não faria nada. Isso é uma responsabilidade, crime de responsabilidade. Por que não se fez CPI para os demais? Por que o PT silenciou? Por que só agora que se diz que estão roubando a Petrobras? Bom, mas se estão roubando a Petrobras, parece que estão roubando, não sei aonde, não sei, mas isso é crime de responsabilidade, isso é prevaricação. Sabiam e não levantaram. E outra coisa que se fala, Lênin, se me permite rapidamente, porque é ano eleitoral, porque vão fazer da CPI um instrumento político para desgastar o governo. Agora, não é porque é ano eleitoral que as instituições têm que parar e não vão cumprir os seus deveres. Agora, é dever do parlamento investigar. Falar em dever do parlamento, eu escrevi um texto, hoje está no Conjur, www.conjur.com.br, dizendo da importância de gente como o Paulo Brossard, quando ministro, que dizia que cada coisa no seu quadrado. O parlamento hoje está pagando o maior mico, que é o Senado. O Senado vai mendigar melancolicamente para o Supremo Tribunal dizer o que ele pode e o que os milhões de habitantes, 84 senadores, não sabem o que devem ou que não têm acordo para investigar ou não querem isso que o Braulio falou, é mendigar. O Supremo provavelmente vai rir disso e vai ficar mais forte ainda e vai dizer: meninos do Senado, vocês devem investigar X, Y ou Z. Mas a investigação é o Senado que tem que dizer. De novo o problema da divisão de poderes, e nós estamos judicializando a política. Judicializamos tudo. Saúde. E terceirizamos a cidadania, Carlos. A vida das pessoas. Estamos criando cidadão de segunda classe porque tudo nós buscamos tutela. Inclusive o Senado busca tutela. É um absurdo. É isto. É uma vergonha. Mas aí tem uma explicação, Lênin, que é a seguinte. A CPI é um instrumento da minoria, tanto é que 1/3 dos senadores ou dos deputados, nos termos da Constituição, tem o poder de requerer e instalar 1/3. Então não precisa ter maioria. O que aconteceu? Esse 1/3 se mobilizou, fez o requerimento, e aí a maioria, para barrar a iniciativa do 1/3, fez essa CPI de tudo, botando vários outros casos para tentar melar a primeira. Aí o que fez? A minoria acionou o Supremo para que o seu direito constitucional de ver instalada a CPI da Petrobras fosse assegurado. Então aí eu acho que não há um apequenamento, é uma parte do parlamento que é minoritária na atual composição política, que viu negado um direito seu de fazer uma investigação. Entendeu? Negado por quem? Viu negado pela maioria. O Renan Calheiros, que está lá, a gente sabe para quê. Para botar na sua gaveta a maioria, mas é para a maioria exigir isso. Mas, Braulio, o Renan Calheiros está lá para isso. Em relação aos vetos, é a mesma coisa, os vetos presidenciais. Mas é paradoxal. Porque não é interesse do governo, o presidente do Senado senta em cima. O Renan Calheiros, mas é aí que está o problema, o Renan Calheiros está lá. Quem botou o Renan Calheiros lá? Mas é o que eu digo, mas por que acontece isso? Vamos botar tudo do Renan Calheiros lá, não. Eu estou querendo
justificar por que se bateram as portas do judiciário. Não, eu sei disso. Tivemos que bater. Eu digo tivemos porque eu fui um dos que assinei o requerimento da CPI. Nós queremos investigar, é nosso dever e a maioria não está deixando. Exatamente isso que nós estamos dizendo. A maioria é representada pelo senhor Renan Calheiros. Eu sei, mas aí quando tu diz assim, que é direito da minoria ir ao Supremo, dá a impressão assim que a gente está defendendo digamos assim, que a maioria pode barrar. Ao contrário, o que nós estamos dizendo é que o parlamento está pagando um mico porque a sua maioria permite que isso aconteça. Não, está coberto de razão, Lênin. Eu só estou justificando por que o judiciário teve que ser acionado. E por trás, tu tens toda a razão, não precisaria, não deveria. E por trás uma reforma ministerial que os partidos buscam ocupar maiores espaços. Ao mesmo tempo que o deputado aquele assina o requerimento, daqui a pouco ele está negociando o cargo. Mas ele assina para negociar a grande maioria, no caso. Isso. Por exemplo. Isso é outra vergonha. Tem muito deputado ou senador que assina e depois retira a assinatura. Exatamente. Isso é uma consegue o que cobrou e pronto. Exatamente. Retira depois a assinatura. Eu só lastimo é que a Petrobras esteja envolvida nisso. Né? Que é uma empresa... Né, assim, isso deve doer muito estratégica para a nação. Isso deve doer mais para todos do Brasil. Quem deve doer mais isso é para o pessoal do PDT da CEPA. E é verdade, porque foi criação do Getúlio Vargas. Isso. Uma empresa que tem mais de 60 anos, criada por Getúlio Vargas. Um discurso que se fez muito quando se descobriu o pré-sal, e nós andamos aí pelas universidades tentando levantar esse debate. É que o Brasil é o único país que teve ciclos econômicos dados pela natureza. É o pau-brasil, que acabou não ficando nada aqui, ouro, pedras preciosas, a borracha, o café, que só nós produzimos, cana-de-açúcar. E agora, este manancial de energia que poderia garantir educação e saúde gratuito e transporte gratuito por 50 anos, está aí, nós estamos vendo o que está acontecendo. A mesma coisa que aconteceu com todas as riquezas que se foram e nós não aproveitamos. Um outro assunto me chamou a atenção do noticiário agora da tarde. O prefeito de São Paulo, Fernando Haddad, quer dar bônus para servidor que tiver bom desempenho, sobretudo os que destravarem a burocracia, que é uma antiga reclamação da iniciativa privada. Isso quer dizer o seguinte: o prefeito do PT está admitindo a meritocracia. Que o PT eu acho uma boa iniciativa, né? Eu, por exemplo, eu sou servidor e não sou contrário. Posso fazer ironia? Minha ironia é o seguinte: o sujeito faz concurso para professor de educação física e professor de natação e vai ganhar 50% de aumento por saber nadar. Essa é a minha ironia. Meu sarcasmo. Porque me parece que produzir... O preso tem bom comportamento. Então o preso tem que ter bom comportamento, porque ele está ali. E o servidor precisa ganhar por ser eficiente. Se eu tenho que pagar para o sujeito ter um bom desempenho, eu cheguei ao fundo do poço. Eu estou admitindo que a burocracia falhou, fracassou, e eu tenho que fazer a volta, eu tenho que premiar a obrigação. O sujeito diz assim: eu sou honesto. Sua primeira obrigação é ser honesto? Ainda bem. E se você não fosse, que horror? Tem que ser preso? Mas isso não é só no serviço público. Tem na iniciativa privada. Isso. A iniciativa privada também tem, claro. A iniciativa privada é outro problema. É outro problema. Como outro não problema? Vamos misturar. Porque a iniciativa privada... Permite o cara. Exato. Se eu não peço serviço para o qual eu me candidatei, me põe para fora. Tudo bem. Paga os meus direitos. Mas o que se faz com um funcionário que... Relapso. Então... Mas é que agora nós estamos marcando 50 anos do golpe militar. Essa questão, demite o cara, se foi feito muito nesse país, né? Porque nós não temos uma tradição democrática, né, de instituições fortes, né, e fortes não por serem opressoras, nós não mas podemos por também deixar margem às perseguições políticas. As perseguições políticas, se eu não penso ao coronelismo. Eu vou para a rua, ele diz que eu sou desidioso para me demitir. Mariano, eu concordo plenamente. É o último cara que foi demitido do serviço público. Então isso é complexo. Para ser demitido do serviço público precisa ser pistolão. É mais ou menos como rodar em faculdade de Direito. O cara rodar na faculdade de Direito hoje precisa ter pistolão.
O sujeito ser demitido hoje do serviço público tem que ter pistolão. Quem é demitido seguidamente são os caras policiais militares, que têm um tipo de regimento próprio. De qualquer maneira, ele não... Olha, eu não quero exagerar. Nós temos que militar é possível. Vocês estão fora disso aí? Não. O Lênio e o Braulio, Carlinhos, estão cobertos de razão em tese. Só que nós temos que administrar de acordo com a realidade que nós temos. E a realidade que nós temos é essa. Esse tipo de medida vai fazer com que as coisas funcionem no serviço público. E o grande desafio do governante é fazer com que as coisas funcionem. Nós não podemos conviver, por exemplo, aqui no Rio Grande do Sul, com esse problema das licenças, por exemplo, licença ambiental. Quer dizer, o cara quer empreender e ele fica 2 anos esperando uma resposta. Mas diz não, mas diz. Claro. Não concordo com você. As coisas não funcionam. Aí é eficiência. É um problema mas olha bem, que os governos vão enfrentar por ocasião da construção da segunda ponte do Guaíba. Por exemplo. Claro, entre outras. Quantas empresas já foram embora porque demorou? Mas precisa demorar, não. Mas aqui a máquina é emperrada mesmo, né? Ali vai dar tem que se exigir eficiência. Exato. Tem que se exigir do Estado a eficiência. Mas esse é um dos mecanismos que permitem o Estado agir com mais eficiência. Mas aí eu não sei, eu acho que no momento em que se beneficiar aqueles que são probos e eficientes, todos os demais que não receberem isso vão cruzar os braços. Ou vão trabalhar para que tenham também todos vão ganhar, olha bem. Tem que se estender para todos. Sabe o que vai acontecer? Eu vou dar um trágico diagnóstico. Daqui a 5 anos, todos ganham. Todos vão ganhar. Por uma questão, e não vai haver diferença. E não vai haver diferença por uma questão de isonomia. Não vai faltar a justiça de algum dizer modo. Que fulano ganha, o outro dizer. Olha, aposto minhas lecas albanesas que eu tenho depositado lá no Banco Central de Tirana. Atualmente eu tenho ainda 18 bilhões e 500 milhões de lecas que valem hoje $12,50. Declaradas no imposto de renda? Totalmente declaradas no imposto de renda. Banco Central de Tirana. Lecas albanesas. Lênio referiu à Faculdade de Direito. Claro que há exceções. A nossa, né? A nossa. E eu que punha a mão no fogo por esse homem. O jornal O Sul destaca na primeira página da edição de hoje que novos cursos de medicina terão mais professores sem mestrado ou de professores de medicina. Os novos cursos previstos no programa federal Mais Médicos aceitarão mais docentes que não fizeram mestrado ou doutorado. Agora sim, eles vão igualar por baixo. Essa é a questão seguinte, vamos todos para a segunda divisão. Não conseguimos ganhar a primeira divisão, vamos tudo para a segunda. Vamos optar porque na segunda divisão todo mundo é igual, joga no bico. Claro. Esse lado da bancada não domina esse assunto. Coisa impressionante. Carlos, esse teu sarcasmo foi demais. Artesanato. Mas voltando àquela questão do serviço público, eu como servidor público de 33 anos, né, concursado de carreira, na verdade, governo após governo, eles não trabalham a qualificação do servidor público. Eu sou um crítico à tal da licença-prêmio. Eu não sei por quê, se eu trabalhar durante tantos anos, eu tenho direito a não trabalhar. Eu troco isso por cursos de qualificação, que nunca me foi ofertado. Eu troco. Sabe o que interessante? Em vez de licença qualificação. Eu quero. Boa ideia. Eu quero ser qualificado. Licença qualificação da Secretaria Estadual da Fazenda. Olha, mas que boa ideia. Sabe o que vai acontecer? Vamos incorporar o nosso programa. Eu sou hoje o cara pessimista. Licença qualificação. Eu sou o cara pessimista. Não é brincadeira. Vamos lá. Eu sou o cara do pessimismo. Se você transforma a licença-prêmio em licença qualificação, que nem no medievo, em Roda do Castelo, vai aparecer 500 burgueses do tempo dos burgos para vender trabalho.
os caras montam cursinho para vender para o Estado e a viúva vai comprar os cursinhos. E vai ser assim. Vai ter uma indústria. Existe uma fundação de recursos humanos aqui. A secretaria está fazendo uma escola para Lênio já jogou a toalha, Lênio. Eu sou otimista. Já está estocando comigo, Lênio. Pior é que a fundação não vai conseguir e vai terceirizar. Depois que ele investiu nas lecas japonesas. Agora começaram a entrar os e-mails. Agora começaram a entrar os e-mails. Tecnologia. Hein? Tecnologia. Bom. Senhor José Costa, mesmo respeitando o deputado Vieira da Cunha e admirando a sua postura contra a implantação de uma CPI no caso Petrobras, duvido que ela aconteça. A grande maioria dos parlamentares está comprometida e aliada ao governo. Infelizmente, os homens honrados na política atualmente são bem poucos. Doutor Lênio, também vou estocar comida. Assina o senhor José Costa. Vamos todos para Estocolmo para receber o Nobel. Não, quero dizer o José Costa que ele até pode ter razão, senhor José Costa, mas a gente tem que lutar para que seja diferente, né? Eu estou lá para isso, né? E eu não concordo com essa questão, assim, né, que a classe política não seja honrada, porque parece assim que a gente joga, que só tem desonesto. Só eu que sou honesto. Carlos, querido, quando eu estou dizendo que a CPI é um problema do parlamento, eu estou exatamente jogando. Quanto pior vai a política, mais política eu tenho que fazer para melhorá-la. O senhor Emerson não tem que ir Farias, para o judiciário. O senhor Emerson Farias pelo deputado Vieira. O senhor apoia a CPI exclusiva da Petrobras ou a CPI salada mista, que todos sabemos terminará em pizza? Eu apoio a CPI exclusiva da Petrobras num primeiro momento, mas acho que os outros fatos também têm que ser investigados. Pena de responsabilidade, né, como diz o Braulio. Já sabiam? Por que não fizeram? Mas não precisa e não deve ser junto. Porque quem quer que seja junto é para melar tudo. Senhor Arli Aguiar Ribeiro, os gremistas estão declarando que nesta Páscoa não vão aceitar chocolates vindos de Caxias e nem que seus torcedores aceitem tal chocolate, temendo que venha mais chocolate do time do Papa, o São Lourenço. Depois do 5-0, sim, 5-0, porque o Grêmio na Real não fez nenhum. Tudo pode acontecer. Como é o nome dele? Arli Aguiar Ribeiro. O Arli, bullying é crime, hein? Nós vamos ao rápido intervalo e voltamos com o ponto final. Ponto final. Oferecimento Produtos Gimo, qualidade comprovada. Ponto final do advogado Braulio Marques. Nós aqui debatemos sobre educação, segurança, como sempre, os debates se desenvolvem em torno de temas importantes, mas nós temos que, e Congresso Executivo, mas nós temos que ter a seriedade e a calma ao acusar as instituições. Isso. As instituições precisam ser preservadas. Não é que o político, e esta é a das piores generalizações, que o político é desonesto. Não é desonesto. Existem políticos, médicos, sapateiros, alfaiates, todos desonestos. Mas não é por isso que nós vamos acabar com as profissões, liberais ou não. Vamos preservar as instituições, porque esta generalização é que cada vez mais nos torna reféns dos maus. Mensagem do senhor Clóvis Amaral. O Pampa Debates é o programa que ainda resta na televisão de grande credibilidade, isto é, pela seleção de seus convidados, pois tem na bancada um promotor que admiro muito, o Dr. Lênio, e faz uma referência à BR que liga Porto Alegre ao litoral. Deve ser imediatamente suspensa a cobrança de pedágio pelo Ministério Público, pelo perigo que o acostamento oferece diante das crateras perigosas e criminosas que o governo estadual simplesmente cobra e não faz nenhum investimento. Bom, deve ser a ligação, não a federal, né? É a ligação estadual para a Cidreira, é o que eu presumo, né? A ligação de Porto Alegre ao litoral que chega a Pinhal e Cidreira. Ponto final de Lênio Streck. Bom, duas coisas muito rápidas. O Braulio tem razão, o Carlos tem razão e obviamente, o Carlos Eduardo.
a questão, eu sou anti-ativista no sentido de que quem tem que fazer as coisas, o executivo, o legislativo são eleitos, e o quanto menos você judicializar as coisas, mais cidadania você vai construir. Tem que afirmar a cidadania. E segundo, respondendo à questão dos médicos, me preocupa muito essa questão de afrouxamento, de tirar mestrados e doutorados, porque eu já conheço como é o direito e já conheço em outras profissões. Meu medo é que essa questão chegue na medicina. Meio minuto para o ponto final de Vieira da Cunha. Eu quero, nesse ponto final, mandar um abraço aos aniversariantes. A tua irmã. Muito obrigado, Carlos Eduardo. Leci. A Leci, um abraço, Leci. Que a data se repita por muitos, muitos anos com saúde. E ao meu companheiro de jornada, jornalista Lazier Martins, que hoje também está aniversariando. Um abraço, Lazier. Saúde. Ponto final do presidente do Sindicato dos Técnicos Tributários do Estado, Carlos de Martini Duarte. Foi bom para você também? Né? Foi bom para você também? O convite foi maravilhoso, uma mesa extremamente qualificada, mas reafirmar, né, que eu acredito na qualidade do serviço público, né, um serviço público ágil a serviço do cidadão, e eu vejo assim a sociedade brasileira num momento muito rico de debates, né, as pessoas na rua buscando seus direitos. É um momento da gente construir um Brasil melhor. Agradeço a participação dos convidados, agradeço em especial por sua atenção e convido para que acompanhe a seguir o Jornal da Pampa com Magda Beatriz, Carla Krieger, Farid Germano Filho, José Fogaça e com o superintendente adjunto da Receita Federal, Ademir Gomes de Oliveira. Até amanhã com Paulo Sérgio Pinto.